noite a todos. Confesso que eu conheço os dois meus sobrinhos desde que nasceram, mas nunca vi eles cantando junto, não. Tomara que seja a primeira de muitos, né? Que Deus seja honrado, glorificado com a presença de cada um de vocês. Nós temos um claro propósito de vir à igreja, que é adorar e servir ao Criador. Seja orando, seja falando, seja pregando, seja cantando, né? O propósito da gente vir aqui tem que estar sempre bem claro na mente de cada um de nós, que é adorar o nosso Criador. E Ele se agrada muito quando nós nos reunimos, né, para honrar e glorificar o nome dEle. Amém? Uma das outras formas, né, da gente adorar a Deus é abrir a Sua palavra e estudar também o que Deus tem revelado para nós. A Bíblia, a palavra de Deus, é cheia de advertências, cheia de conselhos, né? E cada um dos que estão aqui presentes deveriam fazer, se já não fazem, né? Deveriam fazer dela o seu livro preferido, né? Livro que você não deixa de ler um dia sequer, né? Pelo menos um capítulo ou dois. E hoje nós vamos tratar a respeito de alguns assuntos. Quero dar boas-vindas às visitas também, que vocês se sintam à vontade aqui no nosso meio também, que voltem mais vezes, né? Mas que não fiquem só por aqui no estudo de hoje, né? Que vocês possam pesquisar também na casa de vocês, né? Sobre o assunto que nós vamos falar aqui também, né? E não ficar só no sermão, mas se aprofundar mais na palavra de Deus. Amém? Bom, para começar o sermão de hoje, né? Eu gostaria de pedir aí para vocês, para nós abrirmos a Bíblia aí no livro de, vem aqui, Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Todos abriram aí? Acharam? Sim. Amém, então. Vou pedir para você curvar a sua fronte, daí onde você está mesmo, para a gente fazer uma oração antes de começar a ler e estudar a palavra de Deus. Senhor Deus, seja santificado o Teu nome, continue sendo santificado aqui no nosso meio, continue sendo honrado e continue sendo glorificado, Senhor. Nesse momento abrimos já a Tua palavra e antes de começar a ler, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, que nos guarde, Senhor Deus, e que possa abrir o nosso entendimento e que Ele possa passear no nosso meio, dando entendimento, ardendo a Tua palavra em nosso coração e dando-nos força para Te obedecer, Senhor. É em nome do Senhor Jesus que Te pedimos e agradecemos. Amém. Bom, Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1. O Êxodo capítulo 20 é um dos versículos aí, um dos capítulos mais importantes da Bíblia, porque é nesse capítulo, né, só nesse capítulo e em duas outras passagens na Bíblia que você vai encontrar o próprio Deus escrevendo, né, palavras que não foram homens inspirados por Deus que escreveram, foi sim o próprio Deus que escreveu, né? Porque aqui em Êxodo capítulo 20 se encontram os 10 mandamentos da lei de Deus. Uma outra passagem você vai encontrar no livro de Daniel, né? Onde depois do neto de Nabucodonosor estava dando uma festa em Babilônia, apareceu um dedo, né? Uma mão, e começou a escrever na parede ali daquele lugar ali onde eles estavam dando aquela festa ali. E a outra passagem onde você vai encontrar o próprio Deus escrevendo é onde Jesus ali, quando trazem uma mulher adúltera perante Jesus ali, e aqueles homens que trouxeram ela ali estavam querendo apedrejá-la. Então Jesus se encurva e começa a escrever com o seu dedo ali no chão. São essas três passagens aqui, tá? Mas Êxodo capítulo 20, ele fala para a gente aí de um acontecimento em que Deus resolveu dar a sua lei ao seu povo, né? Acompanhe comigo aí o versículo 1, diz o versículo 1. Diz assim:
E Deus falou todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Em primeiro lugar, ele se identifica como o Deus verdadeiro, o Deus que tinha tirado o povo de Israel de lá do Egito. No versículo 3, a partir do versículo 3, então, até o versículo 17, ele passa a relatar para a gente os 10 mandamentos da lei de Deus. Agora eu quero que você marque a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 20, deixe marcado aí, porque nós vamos voltar para ela de novo. E eu quero que você aí abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo. Deixa eu ver, espera um pouquinho. Hebreus capítulo 10, desculpa, a partir do versículo 26. Hebreus 10, 26. Ontem pela manhã, o pregador da manhã falou esse versículo aqui, e eu gostaria de repetir porque é uma passagem muito importante para nós. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26, diz assim: porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Verso 27. Porém, uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Verso 28. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob 2 ou 3 testemunhas. Verso 29. Com quão maior castigo pensais vós que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Verso 30. Porque conhecemos aquele que disse: a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E o último versículo aqui desse capítulo que nós vamos ler hoje, verso 31. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. O que quer dizer essa passagem aqui? Deus dá conhecimento da sua palavra, Ele mostra a sua misericórdia, a sua graça através da sua palavra. Ele se mostra através das coisas criadas que Ele criou, E Ele se mostra, eu tenho certeza, que a cada dia, na vida de cada um que está aqui presente, Ou vale dizer que cada dia, quando você anda, você está em algum local, aquilo que nós chamamos de consciência, que diz se você está fazendo uma coisa certa ou está fazendo errada, não é a consciência, é Deus falando com você, Resta um sacrifício se você não obedecer a essa voz, já não resta, porque o Espírito de Deus está atuando para você, levando você à obediência. É essa a finalidade do Espírito Santo, levando você a Jesus, Jesus, quando aqui esteve lá, ele disse que quando ele subisse ao céu, ele enviaria um Consolador que guiaria até ele. É isso que você ouve, Quando você de repente está sozinho, na sua casa, deitado lá na sua cama, encostado a cabeça no seu travesseiro, e às vezes tenta dormir, e às vezes vem um monte de pensamentos, alguma coisa: o que será da minha vida? Qual é a finalidade da vida nesse mundo? Por que nasci? Até quando vou durar nesse mundo? O Espírito Santo de Deus está falando com você, está te chamando ao arrependimento, e está te chamando a trilhar os teus caminhos. A Bíblia diz: quando andares por aqui e por ali, você ouvirá uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, e andai nele. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Vamos abrir lá em 1 João, um pouquinho mais para frente de Hebreus aí. Deixe marcado lá Êxodo, tá? Depois nós vamos voltar em Êxodo. 1 João, capítulo 3.
3, a partir do versículo 2. 1 João 3, a partir do versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele aparecer, havemos de ser semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo assim como Ele é. Olha o que diz o versículo 3. E qualquer homem que tem nele esta esperança, o que faz aqui na passagem? Diz: purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Verso 4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Verso 5. E vós sabeis que Ele foi manifestado para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Verso 9. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Algumas versões dizem que aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado, né? Acho que algumas versões de vocês dizem isso aí, né? E o último versículo do capítulo 3, o versículo 24, nos remete aos mandamentos de Deus. Olha lá o que fala. 1 João 3, 24. E aquele que guarda os seus mandamentos habita nele, e ele nele. E nisso sabemos que Ele está em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. Então, amém, né? Então isso nos remete ao quê? Aos mandamentos de Deus. Se o pecado é a transgressão da lei de Deus, nós devemos então estudar a lei de Deus, né? Mas não só o que está ali escrito, porque se você parar para pensar, todo pecado que você possa imaginar que alguém possa cometer está em transgressão direta a algum dos mandamentos da lei de Deus. Todos. Então, eu por isso coloquei ali reflexões sobre a lei de Deus. Tentei procurar uma outra palavra ao invés de reflexões, mas não consegui. Mas acho que vocês vão entender o que a gente quer dizer nessa noite. Deixa eu ligar aqui. Aí, o livro História da Redenção, na página 145, olha o que diz: a lei de Deus existia antes de o homem ser criado. Antes do homem ser criado já existia a lei de Deus. Mas olha lá o que diz: os anjos eram governados por ela. Satanás caiu porque transgrediu os princípios do governo de Deus. Depois que Adão e Eva foram criados, Deus os fez conhecer sua lei. Ela não estava escrita, mas como Deus transmitiu a lei então para Adão e Eva? Olha lá: mas foi-lhes relatada por Jeová, foi dita face a face, boca a boca. Olha lá: após o pecado e a queda de Adão e Eva, coisa alguma foi tirada da lei de Deus, nada foi tirado. Os princípios dos 10 mandamentos existiam antes da queda e eram de caráter apropriado à condição de uma santa ordem de seres. O que quer dizer isso? A lei de Deus já existia, mas de uma forma apropriada para o universo que não conhecia o pecado, né? Olha lá o que diz: depois da queda, os princípios desses preceitos não foram mudados, mas foram dados preceitos adicionais que viessem ao encontro do homem em seu estado decaído. Deu para vocês entenderem mais ou menos o que está querendo dizer? Alguns mandamentos, alguns preceitos da lei de Deus foram adicionados à lei para entrar em conformidade, para vir de encontro a mim e a você, para que nós tivéssemos a clara definição do que é pecado e como andar nos caminhos de Deus. Olha lá: implicações do conhecimento da lei de Deus. Acabei de ler agora para vocês aí, né? O que diz lá? Se viermos a pecar voluntariamente depois de termos conhecido a verdade, já não resta sacrifício para nós. Então isso quer dizer o quê? Nós devemos andar nessa verdade que conhecemos dia a dia, procurando forças no Espírito Santo de Deus, para podermos não cair em erro novamente. Correto? Se cairmos, né, a Bíblia diz: temos um advogado junto ao Pai. Mas antes de dizer isso, ela diz:
estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se acontecer, um acidente, temos um advogado junto ao Pai. Mas essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E 1 João, que a gente leu também aí, essa passagem, a gente acabou de ler. Testemunhos Seletos, volume 1, na página 429. Olha o que mais diz para nós a informação adicional. Foi-me mostrado em 3 de janeiro de 1875 que o povo de Deus não devia afrouxar por um momento a sua vigilância. E por quê? Satanás acha-se em nosso encalço. Ele está decidido a vencer com suas tentações o povo que observa os mandamentos de Deus. É esses que ele quer vencer. Se não lhe dermos lugar, antes resistirmos a seus ardis firmes na fé, teremos força para apartar-nos de toda a iniquidade. Então, Deus escreve a sua palavra, nos dá a sua palavra, nos dá os seus mandamentos para que possamos resistir às tentações de Satanás. Amém? Ainda continua. Os que observam os mandamentos de Deus serão uma força na terra. Olha lá, eu grifei ali porque é uma parte muito importante aí dessa passagem. Caso vivam segundo os seus privilégios e a luz que têm. Certo? Os que observam os mandamentos de Deus serão uma força na terra, mas caso vivam segundo os seus privilégios e segundo a luz que os mandamentos oferecem para cada um de nós, serão modelos de piedade de coração e conversação santos. Não teremos folga para que possamos deixar de vigiar e orar. Em nenhum momento nós teremos folga com Satanás, porque ele busca derrubar aqueles que guardam os mandamentos de Deus. À medida que se aproxima o tempo de Cristo manifestar-se nas nuvens do céu, as tentações de Satanás far-se-ão sentir com mais poder sobre os que guardam os mandamentos de Deus, pois ele sabe que o seu tempo é curto. Então, quanto mais se aproximar o retorno de Cristo, cada dia que passa se aproxima mais o retorno de Cristo, correto? As tentações de Satanás vão se tornar cada vez mais fortes sobre mim e sobre você, a partir do momento que decidimos guardar a lei de Deus. Então, vamos lá. Qual é a lei de Deus, então? Vamos lá, Os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, você pode acompanhar na sua Bíblia, Abra lá. O primeiro mandamento está no versículo 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento da lei de Deus, O que quer dizer isso? Jesus, lá em Mateus capítulo 22, verso 36 ao 38, clareou ainda mais esse mandamento aí. Abra a sua Bíblia lá, deixa Êxodo 20 marcado e abre Mateus capítulo 22, verso 36 a 38. Mateus 22, 36 a 38. Alguém chega para Jesus aqui nessa passagem e pergunta para ele: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Verso 37, respondeu Jesus: tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. Já ampliou, Ali diz: não terás outros deuses diante de mim. Jesus, aprofundando esse mandamento, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E ele afirma: este é o primeiro e grande mandamento. Uma outra passagem para clarear um pouco mais para nós está lá em Romanos capítulo 1. Você sabe que eu gosto de usar bastante passagem bíblica, Então vamos ver bastante passagem bíblica aqui nesse pouco tempo que resta. Vou tentar terminando o horário. Romanos capítulo 1, verso 22 a 25. Romanos 1, do 22 ao 25. Professando-se sábios, tornaram-se loucos
e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e quadrúpedes, e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à sujeira por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si. Versículo 25: os quais mudaram a verdade de Deus em uma mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Vocês veem no nosso mundo hoje como esse mandamento está sendo deixado de lado, não é verdade? Adorando a criatura em lugar do Criador, né? E isso traz o quê? Desgraça ao mundo, né? Olha lá o que diz. Segundo mandamento, versículo 4 até o 6. Êxodo capítulo 20. Vamos lá. O segundo mandamento da lei de Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, semelhança do que está em lugar nenhum. Não te curvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Esse é o segundo mandamento. Então, a passagem que nós acabamos de ler em Romanos lá, né, fala também, já engloba esse mandamento também, de imagens também, né? Homens fazendo de si mesmos um ídolo, né? Não é só a imagem que se faz, de madeira ou de pedra, seja lá o que for. Os homens hoje estão fazendo de si mesmos um ídolo, estão vivendo para satisfazer a si mesmos, para honrar e servir a si mesmos, e não aos outros, e não a Deus, né? Então, Apocalipse 14:1 ainda fala para nós ali o que é, né? Vamos abrir Apocalipse 14, verso 1. Olha o que diz lá. Apocalipse capítulo 14, versículo 1, fala para nós aqui a respeito de um povo que tem clara consciência a respeito da santidade do nome de Deus, né? Olha aqui. E eu olhei, e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. A clara noção de quem é o Deus verdadeiro e que ele merece toda a honra, louvor e adoração. Todo e qualquer tipo de pecado que você possa imaginar caiu nos 10 mandamentos, como eu falei para vocês, e não tem como fugir do primeiro mandamento. Nenhum pecado que você possa imaginar tem como fugir do primeiro mandamento ali. Porque para você cometer o pecado, você tem que estar deixando a Deus de lado. Para você cometer qualquer pecado, né, você tem que, como Jesus falou ali, né, deixar de amar a Deus. Você tem que se afastar dele, senão você não consegue cometer o pecado. Então, por isso que a Bíblia nos diz que o pecado é a transgressão da lei. Em qualquer um deles, o pecado que você possa imaginar cai num dos mandamentos da lei de Deus. Vamos lá. História da redenção, páginas 141 e 143. O primeiro e o segundo mandamentos pronunciados por Jeová são preceitos contra a idolatria, pois a idolatria, se praticada, levaria longe os homens no pecado e na rebelião, e resultaria no oferecimento de sacrifícios humanos, né? A Bíblia está cheia de relatos ali de povos pagãos que circulavam ali em Israel ali, que ofereciam sacrifícios humanos, e isso influenciou tanto Israel que durante uma época, um período na história de Israel, o próprio povo de Israel e os reis estavam oferecendo também sacrifícios humanos também, oferecendo seus próprios filhos como sacrifício para aqueles deuses lá, daqueles povos idólatras ali que cercavam eles ali. Olha lá.
Deus desejava que seu povo entendesse que somente ele deveria ser o objeto do seu culto, e quando derrotassem as nações idólatras ao seu redor, não deviam preservar nenhuma das imagens de sua adoração. Quando o povo de Israel invadia ou tomava conta de algum território, eles deveriam, uma das primeiras coisas, era destruir completamente todos os ídolos ali, para que não fossem influenciados por eles. Por quê? Olha lá o que diz. Muitas dessas deidades pagãs eram dispendiosas, de belíssima feitura. Você já viu alguma estátua, assim, alguma imagem assim que você sabe, você está olhando aqui, precisa ter um talento muito grande para fazer aquilo ali? Então, o ser humano ele tem essa tendência de se curvar aquilo que ele pode ver. Então, para o povo de Israel não correr esse risco, eles deveriam destruir todos os ídolos, toda e qualquer imagem, para não ter a tentação de adorar aquelas imagens daqueles deuses ali. Olha lá, que podiam tentar aqueles que haviam testemunhado a idolatria, muito comum no Egito, a mesmo considerar esses objetos insensíveis com um alto grau de reverência. O Senhor queria que seu povo soubesse que era por causa da idolatria daquelas nações que as conduziu a todos os degraus de impiedade, que ele usaria os israelitas como seus instrumentos para puni-los e destruir os seus deuses, né? Então, tremenda coisa a idolatria, né? Para Deus. Se você abrir a sua Bíblia agora, lá em Efésios capítulo 5, verso 5, bote um pouco aí Apocalipse, Efésios 5, verso 5. Efésios 5, versículo 5. Olha o que ele diz aqui. Com o que ele compara, a Bíblia compara o idólatra terrível. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou pessoa impura ou homem avarento, o qual é que? Idolatria, tem herança alguma no reino de Deus. Uau, tremendo, né? Compara aqui o avarento com o idólatra. E nós acabamos de ver aqui quão terrível é para Deus esse pecado aí. E em Apocalipse 21, verso 8, fala mais a respeito da idolatria para nós aqui. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas os medrosos, incrédulos, e os abomináveis, e assassinos, e devassos, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, além de tudo, o idólatra também, né, vai sofrer o quê? A segunda morte. A idolatria também é comparada na palavra de Deus com a prostituição também, né? Vou ler aqui para vocês Oséias capítulo 4, verso 2. Olha o que diz aqui. Oséias capítulo 4, versículo 2. Oséias 4, 2. Oséias 4, 2. Aqui. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma controvérsia com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra, né? O verso 2: quando juram, mentem, matam e roubam e cometem adultério, eles cometem violência, e sangue toca sangue. Acho que na Bíblia de vocês ele fala um pouco diferente aí, né? Mas compara aí a idolatria com um adultério. E por que isso? Porque o Senhor ele se coloca como o noivo ou o esposo da sua igreja, né, na Bíblia. Então, abandonar o Deus verdadeiro para servir a outros deuses é como se fosse um adultério, uma prostituição aos olhos de Deus. Vamos lá, Êxodo capítulo
20, versículo 7, para o terceiro mandamento. Êxodo 20, verso 7: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mas o que será que é tomar o nome de Deus em vão? Para isso nós precisamos saber o que é essa palavra vão. Na nossa língua portuguesa diz claro, o que é vão? Vazio, que não tem valor, fútil, destituído, vanglorioso, frívolo e falso. Quantas vezes nós caímos nesse pecado, não é verdade? Quantas vezes nós não temos noção da santidade do nome de Deus? Qualquer coisa que acontece, nós já estamos falando o quê? Meu Deus, não é assim? Não estamos nem pensando em Deus nesse momento. E cometemos o pecado aí do terceiro mandamento. Deus tem muita conta com o seu nome, Deus tem muito zelo pelo seu nome, né? E vou botar um pouquinho aqui. E ele salienta muito bem esse mandamento com outra coisa aqui, ó. Olha lá. E não adianta dizer que não tem nada a ver ou que disse sem querer. O que Deus está dizendo no seu mandamento? Pois Deus diz que o Senhor não terá por inocente. Então que guardemos de pronunciar o nome de Deus de maneira frívola, vã, fútil, vazio, falso, né? Êxodo, capítulo 20, verso do 8 ao 11, o quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas ao sétimo dia descansou. Por isso abençoou o Senhor no dia de sábado e o santificou. O quarto mandamento já começa com uma palavrinha lá, ó. Lembra-te, né? Porque ele sabia que o nosso mundo, né, iria se esquecer desse mandamento. Era o chamado mandamento esquecido, né? Então, lembra-te. Se o mundo esqueceu, lembre você, lembre eu. Vamos nos lembrar e vamos adorar a Deus obedecendo ao quarto mandamento, né? Amém? Vamos lá. Vou virar minha folhinha aqui. Olha o que diz aí para nós uma advertência no livro História da Redenção, na página 141 e na página 145. O sábado devia ser um sinal entre Deus e seu povo para sempre. Dessa maneira devia ser um sinal. Todos os que observassem o sábado significariam, por tal observância, serem adoradores do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. O sábado devia ser um sinal entre Deus e seu povo, enquanto ele tivesse um povo sobre a terra para servir. Então, enquanto Deus tiver um povo sobre a terra para servir a ele, o sábado vai ser um sinal entre Deus e seu povo. Ficou claro? O sábado do quarto mandamento foi instituído no Éden, né? Quando o homem foi criado. Depois de haver Deus feito o mundo e criado o homem sobre a terra, fez o sábado para o homem. Então ele fez o sábado para você, para mim e para você. Olha lá. Quero que você abra aí a sua Bíblia em João, em Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Versículo 13. Êxodo 31, 13. Lá no começo da Bíblia, no segundo livro. Olha o que Deus fala aqui sobre o sábado na Bíblia. Verso 13. Fala também aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porque é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Ele chama o sábado do quê?
sinal, não é verdade? Olha o que diz o verso 16: portanto, os filhos de Israel guardarão o sábado para observar o sábado pelas suas gerações, por um pacto perpétuo. Verso 17: este é um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e ao 7º dia ele descansou. Amém? Testemunhos Seletos, volume 1, na página 174 e 175. Olha que tremendo para nós essa passagem aqui. Não há ocupação humana que deva ser considerada de tanta importância que faça transgredir o 4º mandamento do Senhor. Quantas ocupações humanas nós devemos ceder para quebrar o 4º mandamento? Nenhuma. Transgridamos em uma pequena coisa e consideremos isto como não sendo um pecado particular de nossa parte, e a consciência se torna endurecida, embotadas as sensibilidades, até que iremos ainda mais adiante e faremos uma porção de serviço, e ainda nos lisonjearemos de ser observadores do sábado, quando, segundo a norma de Cristo, é essa que nós devemos ver, não a nossa, estamos violando cada um dos santos preceitos de Deus. Por que isso? Porque ele disse: se guardares toda a lei e tropeçar em um ponto só, você é culpado de quantos? De todos, não é verdade? É por isso. Então, vamos tomar em consideração o 4º mandamento. Ainda diz mais ali, testemunhos seletos ainda: o sábado foi feito para benefício do homem, e transgredir conscientemente o santo mandamento que proíbe o trabalho no 7º dia é um crime à vista do céu, o qual era sob a lei mosaica de tanta importância que exigia a morte do ofensor. Isto, porém, não era tudo quanto o faltoso devia sofrer, pois Deus não levaria para o céu um transgressor da sua lei. Ele devia sofrer a segunda morte, a plena e última pena para o transgressor da lei de Deus. Isso não faz dizer temer com a santidade da lei de Deus? Olha que tremendo. Vamos lá. Que horas são, por favor? Eu não estou enxergando aqui. 5 já? Vamos correr um pouquinho. Versículo 12: honra a teu pai e a tua mãe. É isso que nós vemos no nosso mundo hoje? Todo mundo honrando pai e mãe? De maneira nenhuma. Honra teu pai e tua mãe é o único mandamento na lei de Deus que tem uma promessa nele. Qual a promessa? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha lá. Na Bíblia existem vários versículos que falam sobre a honra, né? Sobre honrar o pai e a mãe, né? Como era tratado o transgressor, aquele que desonrava o seu pai e a sua mãe. Mas vamos nos ater em uma passagem aqui. Tenho várias aqui, mas não vai dar tempo. 2 Timóteo 3:2. 2 Timóteo 3:2. Veja que contexto que está incluído aqui a desobediência ao pai, a pais e mães. Porque haverá homens, falando dos últimos dias aqui, Paulo está falando aqui a Timóteo, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos e o que mais? Desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Quão terrível à vista de Deus desonrar pai e mãe. Olha lá, Testemunhos Seletos, volume 1, página 4:2. Os filhos seriam poupados a muitos males, fossem eles mais familiares com seus pais. Esses devem estimular neles a disposição de ser abertos e francos com eles, a lhes levarem suas dificuldades, e a quando se acharem perplexos quanto à direção certa a tomar, e exporem a questão diante de seus pais, tal como eles a veem, pedindo-lhe conselho.
Quem é tão capaz de ver e indicar o perigo que eles correm como os pais piedosos? Eu fiz questão de grifar ali pais piedosos, né? Porque existem muitos pais por aí que não são dignos, às vezes nem ser chamados de pais e nem de mães. Eu estou falando aqui de pais piedosos que creem na palavra de Deus, tá? Quem pode, como eles, compreender o temperamento particular de seus filhos? Quem pode dizer tão bem quais os traços de caráter a combater e restringir, como a mãe, ajudada pelo pai? Fica aí a pergunta, né, para você, meu jovem. Quem é mais capaz quem mais é capaz de te aconselhar no caminho que você deve andar do que o seu pai ou sua mãe piedosa, né? Vamos lá. Sexto mandamento ali, versículo 13: não matarás. Mateus capítulo 5. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo do 21 ao 24. Ouvistes o que foi dito em tempos antigos: não assassinarás ou não matarás, mas qualquer que matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, olha Jesus ampliando esse mandamento: quem quer que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser ao seu irmão raca estará sujeito ao concílio. E qualquer que lhe disser és tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Olha que tremendo. 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai no teu caminho. Reconcilia-te primeiro com teu irmão e então vem e oferece a tua oferta. Vocês percebem como Jesus ampliou esse fundamento aqui em Mateus capítulo 5, né? Às vezes o homem não mata, mas o desejo dele é fazer isso. Então Jesus expôs o problema ao coração do ser humano, né? Que é onde começa qualquer pecado, né? E sétimo mandamento, tentando correr aqui, tá, pessoal? Não adulterarás. Aí mesmo, em Mateus capítulo 5, onde você está, né? Vá até o versículo 27. Olha como Jesus amplia novamente o mandamento. Ouvistes o que foi dito em tempos antigos: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, cometeu adultério com ela em seu coração. Isso vale para o homem e vale para a mulher também, tá, gente? E se o teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perder um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Olha lá. Então, Jesus propõe aqui uma alteração radical para que nem eu nem você caia nesse pecado, né? Olha lá, mente, caráter e personalidade. Eu aconselho cada um de vocês ter esse livro, que é muito bom para a família e para todos os relacionamentos familiares. Você é responsável perante Deus pelos seus pensamentos. Olha lá, se condescender com vãs imaginações, permitindo que a mente se demore em assuntos impuros, será, em certo sentido, tão culpado perante Ele como se seus pensamentos fossem levados à ação. Olha que tremendo está dizendo aqui. Tudo o que impede a ação é a falta de oportunidade. É assim que Deus vê, dentro do coração. As mais baixas paixões têm sua sede no corpo e por seu intermédio operam. As palavras carne ou carnal, ou ainda concupiscência da carne, envolvem a natureza inferior, corrupta. A carne por si mesma não pode agir contrariamente à vontade de Deus. É-nos ordenado crucificar a carne com suas afeições e concupiscências. Como faremos? A resposta: devemos infligir sofrimento ao corpo? Será que é isso como muitos fazem? Se chicoteiam, se cortam todinho? É assim? Não. Mas temos que acabar com a tentação do pecado, se afastar do pecado. É assim que devemos. Não furtarás.
1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Estou acabando já, tá, pessoal? 1 Coríntios 6, 10. O que diz aqui a respeito do furtar, dos ladrões, né? Nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os informadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. E como se rouba a Deus, né? Você comete esse pecado aí com o seu próximo ou também com Deus. Não é só na questão financeira, mas é na questão do tempo, dos seus talentos também, né? Nós podemos estar cometendo esse pecado, né? Quebrando o 8º mandamento da lei de Deus, né? Privando a ele também do seu tempo e de tudo aquilo que ele tem direito. Testemunho seleto de novo lá. Cada semana Deus é roubado por alguma transgressão das fronteiras de seu santo tempo. Fala de tempo. E as horas que deviam ser dedicadas à oração e meditação dedicam-se a atividades mundanas. E flagrante afronta é roubar o homem o único dia santificado de Jeová e dele se apropriar para seus próprios fins egoístas, né? Uma advertência para nós. Verso 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, a mentira, né? Então, uma observação aqui: o Senhor odeia a mentira, pois desde o início da rebelião de Satanás no céu e depois a Adão e Eva na terra, a insinuação dele, de Satanás, era de que Deus fosse o quê? Mentiroso, não é isso? Por isso Deus odeia o quê? A mentira. Olha lá, História da Redenção, página 34, olha o que fala para lá. Não era da vontade de Deus que esse santo par, Adão e Eva, tivesse qualquer conhecimento do mal. Dera-lhes livremente o bem, mas retiveram. Eva julgou sábias as palavras da astuta serpente, que era Satanás disfarçado na serpente, né? Quando ouviu a audaciosa asserção, o que Satanás falou para ela? É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal, fazendo de Deus um mentiroso. É isso que Satanás queria fazer. Satanás insinuou insolentemente que Deus os tinha enganado, impedindo que fossem exaltados com um conhecimento igual ao seu próprio. Deus disse: se der a comer, certamente morrerás. Satanás disse que Deus era mentiroso e falou dele: é certo que não morrereis. Então, a mentira é um pecado horrível aos olhos de Deus, porque é disso que ele foi acusado por Satanás e os seus anjos no céu. E a Bíblia fala claramente que Satanás é o pai da mentira, porque foi com ele que se originou a mentira. Correto? E o último mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Em Testemunhos Seletos, volume 1, página 405. Com suas tentações, Satanás tem o intuito de tornar o mundo muito atrativo. Por meio do amor das riquezas e das honras mundanas, exerce um fascinante poder para atrair as afeições, mesmo que professem muito missão. Grande parte dos cristãos professos farão todo o sacrifício para adquirir riquezas, que é cobiça, né? Mesma coisa. E quanto mais bem-sucedidos forem nesse objetivo, menos será o amor que consagra uma preciosa verdade. É por isso que a cobiça é um pecado. E menor o interesse por seu progresso. Perdem o amor de Deus e procedem como loucos. Quanto mais prosperarem na aquisição das riquezas, tanto mais pobres se sentirão por não terem mais. Então, nunca se satisfaz, né? E menos se empregarão na causa de Deus. Então, Jesus, falando desse pecado, contou uma parábola, né, do homem que tinha produzido muito, encheu os seus celeiros, ele não tinha mais o que guardar, e ele resolveu então fazer o quê? Construir outros celeiros para abarrotar lá com a sua plantação lá e deixar. Por que Jesus chamou esse homem de louco?
Essa noite dependerá da tua alma. E o que você tem guardado, para quem será? Não é isso? Então, cobiça. Meus irmãos, tudo isso que nós falamos aqui, Deus dá forças para cada um de nós para obedecermos a sua lei. Amém? Ele dá forças. O Espírito Santo de Deus é para isso que Ele está no mundo, para nos levar a Cristo, o que pode nos perdoar naquilo que nós já transgredimos e nos dar forças para sermos obedientes naquilo em que Ele quer de nós, para que possamos ser herdeiros do reino celestial. O meu desejo essa noite é que cada um de vocês, a partir de agora, tenha uma visão mais complexa da lei de Deus, que nos mínimos detalhes das nossas vidas nós podemos estar transgredindo essa lei, e não é esse o desejo de Deus. E podem crer, Ele dá forças para cada um de vocês ser fiel a Ele. Amém?